Muito bem, então vamos compartilhando a nossa tela para que eu possa falar hoje a respeito da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil Brasileiro. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de reiterar aquilo que tinha sido observado nas aulas da semana passada, nas aulas imediatamente anteriores. Conforme eu havia dito a vocês, a solução de determinadas espécies de empreitadas ou obstáculos que se nos apresentam, às vezes a solução às vezes acaba sendo obtida graças a um comportamento individual e por vezes graças a uma espécie de comportamento coletivo. Para que o fardo seja um pouquinho mais leve, quando se tem de carregar um caixão, por exemplo, é muito mais fácil se realizar esse transporte se houver várias pessoas, cada uma delas segurando uma das alças, né? E ainda assim o fardo acabará sendo bastante pesado. No que diz respeito à solução de uma determinada empreitada, a atuação coligada, a atuação conjunta de várias pessoas, muitas vezes acaba fazendo com que o objetivo acabe sendo mais facilmente concatenável. E, para tanto, existem algumas espécies de mecanismos, como, por exemplo, o contrato de sociedade, o contrato gerador de uma associação, ou mesmo a criação de uma fundação, por força da qual os administradores acabarão conseguindo desenvolver aquele propósito que acabava sendo almejado pelo seu instituidor. Então, as pessoas jurídicas acabam surgindo nesse contexto, de colimação de determinados esforços, de determinados propósitos, lucrativos ou não, graças a uma atuação conjugada. Nesse caso, essa atuação conjugada, no mais das vezes, acaba se caracterizando pela criação de uma pessoa jurídica inconfundível com a pessoa dos sócios, por exemplo. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje com a leitura do caput do artigo 50, na redação que lhe foi atribuída pela Lei 13.874 de 2019. Está dito aqui no artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Aqui nós estamos a tratar de uma exceção ao princípio da autonomia patrimonial. Então, na semana passada, nós observamos, para se atingir certos objetivos, às vezes é mais fácil se constituir uma pessoa jurídica. Não apenas para o trabalho conjunto das diversas pessoas, mas inclusive para aquele que decide trabalhar individualmente, porque criando-se uma pessoa jurídica, existe uma segregação patrimonial. Ou seja, o patrimônio da pessoa jurídica acaba correspondendo a um centro de imputações próprio, a um centro de responsabilidades todo próprio, inconfundível com a horta de responsabilidades dos sócios, dos associados, do instituidor e mesmo dos administradores das diversas espécies jurídicas. Aqui, uma censura precisa ser feita já de imediato ao trabalho do legislador. Na redação original de 2002, e mesmo nessa nova redação, conferida por força da Lei 3.874, se fala na parte final, né? Para que os efeitos de certas obrigações acabem recaindo sobre os bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica. Bom, administradores haverá, tanto nas sociedades como nas associações e nas fundações. Mas sócios apenas na sociedade. As associações, as fundações, os partidos políticos, as entidades religiosas, nesse caso, não contarão com sócios. E ainda assim, poderão elas, é claro, se trata de uma hipótese muito mais rara do que aquela que pertine às sociedades, mas eventualmente uma associação, uma fundação, um partido político, uma entidade religiosa, acabam sendo desvirtuados. E, excepcionalmente, será possível, inclusive, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dessas entidades. Mas é claro que o mais frequente acaba sendo a desconsideração da personalidade jurídica com relação às sociedades. E por isso nós vamos aqui seguir essa toada proposta pelo legislador, mas me parece imperdoável o lapso dele, ter previsto só a figura dos sócios, não a figura dos instituidores, dos associados, dos membros, né, dessas entidades, em termos gerais.
e ter se circunscrito apenas, tão somente ao contrato de sociedade. Mas realmente é o que mais acontece. A desconsideração da personalidade jurídica acaba encontrando na sociedade, no contrato de sociedade, personificada o âmbito natural de sua aplicação. Mas aqui, como eu dizia a vocês, nós estamos diante de uma exceção a um princípio que foi apresentado a todos os senhores no primeiro encontro da semana passada, quando eu trabalhava 2 artigos tão somente, os artigos 45 e 49A. Pelo artigo 45 se estabelecia que, com relação às pessoas jurídicas de direito privado, sociedades, associações, fundações, partidos políticos, entidades religiosas e empresas individuais de responsabilidade limitada, a personalidade somente seria adquirida no momento em que o registro se ultimasse. Então, eu precisava de um ato constitutivo que fosse levado a registro e, promovido o registro, a personalidade jurídica surgiria. Por força do surgimento dessa personalidade jurídica, aplicar-se-ia o princípio da autonomia patrimonial, ou seja, os direitos, os deveres, as pretensões, as obrigações, as ações, situações de acionado, exceções, situações de exceptuado, acabariam atingindo a pessoa jurídica, mas, via de regra, não repercutiriam diretamente ou mesmo indiretamente na figura dos sócios. Ocorre que existem 2 exceções ao princípio da autonomia patrimonial no que diz respeito às sociedades. A primeira das exceções corresponde àquilo que eu costumo chamar de responsabilidade fisiológica dos sócios. E a segunda das exceções é a responsabilidade patológica dos sócios, e aí sim pode atingir não apenas os sócios, mas os associados, os instituidores e todos os membros das pessoas jurídicas de direito privado. Na responsabilidade fisiológica, as coisas funcionam tal como volido, tal como querido pelas partes que estiveram envolvidas na celebração do contrato de sociedade. Como é que eu poderia explicar isso? Eu tenho aqui à minha frente um copo cheio de água. Vamos supor que eu tivesse tomado uns 2 ou 3 copos d'água desses antes de entrar em sala de aula. Seria natural que nos próximos instantes eu tivesse uma vontade desesperadora de ir ao banheiro fazer xixi. Nossa, pessoal, preciso fazer xixi urgentemente. Será que alguma coisa está funcionando mal comigo? Vocês vão dizer, não, professor. Tendo tomado 3 copos d'água desses grandes, puxa, a coisa mais natural do mundo é que você queira ir ao banheiro mesmo. Está tudo funcionando muito seria você tomasse 3 copaços desse de água e não fosse ao banheiro, aí realmente eu recomendaria que você fosse ao médico. Mas se está com vontade de ir ao banheiro, está tudo funcionando bem. Pode ficar tranquilo, professor. Exatamente porque aí nós estamos diante da fisiologia humana, daquilo que nos aponta que o meu organismo está funcionando muito bem. Todavia, ontem, eu acabei indo fazer um lanche na parte da tarde e eu tinha comprado uma pera para minha esposa. Eu comprei umas peras para ela, que são as peras que ela gosta, mas eu tinha comprado uma pera especial para ela. E eu não gosto de pera, mas ela gosta. E o fato é, ela não olhou para a pera, acho que ela não foi com a cara naquela pera especial, uma pera gigante assim, e a tal da pera ficou um bom tempo na geladeira. Aí ontem à tarde eu estava morrendo de fome, falei, vou comer alguma coisa, o que eu posso comer, né, que tem na geladeira de atrás. Eu olhei para a pera, mas falei, quer saber, eu estou morrendo de fome, essa pera está aí há algum tempo, se eu não comê-la, certamente ninguém vai comer, tem que jogar fora, custou o olho da cara aquela pera, um perão assim, falei, vou comer a pera. Comi a pera em questão de mais ou menos 1 hora, 2 horas, meu Deus do céu, eu senti senti que havia gente trabalhando dentro de mim. Falei, a coisa não está funcionando muito bem. E aí, professor, teve que ir ao banheiro? Tive que ir ao banheiro. Nossa, professor! Bom, mas vocês me ensinaram que eu não tenho que me preocupar com isso, né? É sinal de que o meu sistema escritor está funcionando muito bem. Não, professor, mas nesse caso, olha, do jeito que as coisas parecem, essa pera já tinha uma certa idade, nós estamos diante de uma patologia, de um funcionamento anormal do seu sistema. Ah, então nesse caso eu preciso me preocupar? Não precisa se preocupar, mas monitora, né? Se não passar, realmente, aí tem que tomar cuidado. E vai se hidratando enquanto isso. Pois bem, aí nós estamos diante de um mau funcionamento do meu organismo, não é verdade? Pois bem, trazendo-se isso para o funcionamento das sociedades, nós poderíamos dizer que haveria, de um lado, um funcionamento fisiológico da responsabilidade civil subsidiária dos sócios pelas dívidas da companhia. Por exemplo,
Vocês vão estudar com os professores de direito empresarial que existem vários tipos societários. No Código Civil a gente vai encontrar sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, é meu filhote que está brincando aqui, sociedade anônima, sociedade cooperativa. Puxa, professor, são tantas sociedades assim? Bom, as opções são inúmeras, mas, na verdade, as pessoas costumam recorrer a apenas e tão somente dois tipos de sociedade: as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Ocorre que esses tipos societários menores, sociedade em nome coletivo, sociedade simples, sociedade em comandita simples ou por ações, nesses três modelos societários, os sócios podem oferecer o seu patrimônio em garantia pelas dívidas da sociedade, caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para satisfazer todos os seus credores. Professor, eles funcionam como uma espécie de fiador, como uma espécie de avalista? Mais ou menos. No aval e na fiança, nós vamos encontrar garantias que são apresentadas em favor de credores específicos, né? Então, eu quero contrair empréstimo no banco, o banco exige uma garantia. Pois bem, então, para o contrato com o banco, existe um fiador, existe um avalista. Agora, para as outras obrigações, essa garantia não estaria a cobri-las, né? No caso da sociedade em nome coletivo, da sociedade simples, e nas comanditas, com relação aos sócios comanditados, não apenas um, mas todos os credores da pessoa jurídica contam com uma garantia genérica oferecida pelos próprios. A ideia é a seguinte: num primeiro momento, quem paga as contas da pessoa jurídica é a própria pessoa jurídica, porque houve a criação de uma personalidade própria, de um centro de imputações inteiramente próprio. Na verdade, aqui, a pessoa jurídica não tem apenas um patrimônio, ela tem uma esfera jurídica própria. Os seus direitos de personalidade, que não têm uma estimação econômica imediata, também acabam sendo deferidos, em certa medida, às pessoas jurídicas, como a gente viu no artigo 52. Então, além da esfera jurídica, ela tem um patrimônio próprio. Ela que tem que pagar as contas dela, de princípio. Só que, subsidiariamente, se nós não encontrarmos no patrimônio da pessoa jurídica ativos suficientes para cobrir todo o seu passivo, em um segundo momento, subsidiariamente, estará lá o patrimônio dos sócios na sociedade em nome coletivo, na sociedade simples e, no caso das comanditas, dos sócios comanditados, para servir como uma espécie de garantia suplementar, para tranquilizar os credores da pessoa jurídica. Mas, como eu disse a vocês, no caso brasileiro, nós não vamos encontrar um uso frequente desses tipos societários em que os sócios oferecem o seu patrimônio em uma garantia suplementar aos credores da pessoa jurídica. Na verdade, o que nós vamos encontrar no direito brasileiro na prática é o recurso à limitação de responsabilidades, ou seja, o cotista na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que desde 2002 acaba sendo chamada de sociedade limitada, e o acionista, na sociedade anônima, eles têm responsabilidade adstrita às cotas ou às ações por eles integralizadas. Então é assim, eu vou fazer parte de uma sociedade limitada, cujo capital social é de R$10 mil, e eu serei titular da metade das cotas. Pois bem, integralizo R$5.000 depositados em conta em favor da pessoa jurídica e pronto. Em regra, eu não posso ser responsabilizado caso o patrimônio da pessoa jurídica não seja o suficiente para cobrir as suas próprias dívidas. A minha responsabilidade está limitada, por isso o nome, adstrita ao montante das cotas que eu acabei subscrevendo. Por isso que sempre que as pessoas vão contratar com uma pessoa jurídica, em contratos com maior vulto, é preciso saber qual é o capital social daquela pessoa jurídica, qual é a sua situação patrimonial, caso contrário, a contratação deveria ser recusada, né, por uma medida de prudência. É que às vezes a gente parece que, enquanto advogado, acaba querendo colocar água no chope dos outros, né, atrapalhando certas negociações, mas são cautelas que precisam ser observadas. No caso das anônimas, pois bem, eu subscrevo determinadas ações, integralizo, deposito o valor correspondente às ações integralizadas e, em linha de princípio, não me responsabilizo por mais nada.
Isso vale, inclusive, para o mercado secundário. Caso as ações venham a ser negociadas em bolsa, alguém adquire as ações que anteriormente eram de extrema repousada e, pois bem, a responsabilidade do novo acionista se limita exclusivamente ao preço por ele pago por aquelas ações que ele acabou adquirindo no mercado secundário. Ou seja, se a pessoa jurídica na SA ou na sociedade limitada não consegue fazer frente a todas as suas dívidas, em linha de princípio, os cotistas ou os acionistas não podem ser responsabilizados. Então, a primeira forma de responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade é a chamada responsabilidade fisiológica, desses tipos societários menores, né, porque pouco aplicados. Eles são chamados de menores, não num sentido necessariamente depreciativo, eu quero crer que não, mas eles são chamados de menores principalmente porque eles quase não acabam sendo utilizados. E é lógico, não existe nenhuma espécie de incentivo para tanto, né? Fazendo isso aqui uma analogia bem grosseira, mas que me parece oportuna. Vamos imaginar que vocês fossem comprar um veículo numa concessionária e não tivesse nenhuma espécie de enganação, fosse verdadeiramente essa a alternativa que lhes fosse apresentada. Olha, vocês vão pagar, sei lá, 40 mil pelo carro, você tem duas opções, ou você leva o carro pagando 40 mil sem seguro, ou você leva o carro pagando-se 40 mil com o seguro. O que você prefere? Olha, falar, deve ter alguma coisa aí, alguma espécie de embromação, uma pegadinha. Porque 40 mil pelo carro, com seguro ou sem seguro, deve ter alguma cobrança embutida. Não tem nada embutido, não. Você vai pagar 40 mil reais e escolhe se quer sair com o carro a descoberto, sem seguro, ou coberto por um contrato de seguro. Aí você provavelmente vai dizer, bom, professor, desculpa, eu tenho 2 neurônios, eles estão funcionando perfeitamente. Se é o mesmo preço, quero com seguro, óbvio. Muito bem, salvo se tiver um espírito muito aventureiro, né? Obviamente que eu vou querer pelo mesmo preço, o contrato já, o carro adquirido já com um contrato, com uma apólice em meu favor. Da mesma forma, se eu vou celebrar um contrato de sociedade e tenho a possibilidade de limitar a minha responsabilidade enquanto sócio, por que cargas d'água eu vou oferecer o meu patrimônio em garantia dos interesses de terceiros? Vocês vão dizer, professor, vantagem não existe, né? Em linha de princípio, não. Talvez nós pudéssemos fomentar esses tipos societários menos frequentes, por isso chamados tipos societários menores, graças a um sistema de tributação que revelasse um incentivo fiscal. É assim, numa sociedade limitada, o senhor sócio, depois de integralizada a participação, não responde pelas dívidas que a pessoa jurídica tiver, desde que não tenha havido nenhum ato de improbidade, nenhum ato caracterizador de abuso. Se todo mundo andou na linha, é lícito fracassar no desenvolvimento de uma atividade empresarial. E, nesse caso, os credores é que ficarão a ver navios. Esse prejuízo acaba sendo pulverizado, né? E nós sacrificamos o que houver de patrimônio, que houver de ativo em nome da pessoa jurídica. Mas nós não podemos investir contra o patrimônio dos sócios no que diz respeito a uma sociedade limitada. Só que daí aplica-se o imposto de renda na sua alíquota tradicional. Agora, se um sujeito decide, não, vou desenvolver uma atividade empresarial, mas eu não sou amador, não sou aventureiro, não sou o Estevam que decide que, além de ser professor, vai vender coxinha, vai ter um quiosque de coxinha no shopping. Nossa senhora, se tivesse um quiosque de coxinha no shopping, seria um fracasso, porque eu comeria uma coxinha, venderia outra coxinha, comeria 2 coxinhas, venderia mais uma coxinha, eu estaria quebrado em questão de uma semana. Mas voltando, eu não sou aventureiro, eu sei do que eu estou falando, eu lidei com isso ao longo de toda a minha vida, mas sempre no trabalho subordinado a um determinado patrão. Agora eu decidi que eu quero desenvolver essa atividade moto próprio, pela minha própria iniciativa, assumindo os riscos, mas eu tenho certeza de que o produto que eu vou negociar é um bom produto, então as chances da minha empresa quebrar acabam sendo chances remotíssimas. Bom, daí alguém pergunta, e você estaria disposto a oferecer o seu patrimônio particular em garantia na hipótese de insolvência da empresa, se a empresa efetivamente quebrar? O senhor diz, claro que ofereço, eu tenho certeza que não vai quebrar, eu sei muito bem aquilo que eu estou fazendo, eu sei a qualidade do meu produto. Caso, então, ele oferecesse o seu patrimônio em garantia suplementar para os credores dessa empresa, dessa atividade, a meu ver, deveria haver um incentivo. E qual incentivo seria esse? Por exemplo, a redução da alíquota do imposto de renda, que efetivamente lhe caberia.
Aí sim a pessoa pensaria, olha, eu quero me isentar da responsabilidade, e aí nesse caso eu recolho um imposto de renda maior, ou eu não quero me isentar da responsabilidade na hipótese de insuficiência dos ativos da pessoa jurídica, e daí eu recolho o imposto de renda numa alíquota menor. Você quer sair daqui da concessionária com o seu carro sem seguro por um preço menor ou com o seguro já, mas por um preço maior? Aí a pessoa escolhe de acordo com as suas conveniências, de acordo com as suas prioridades, de acordo inclusive com as suas disponibilidades. Mas se não há diferença alguma, pelo amor de Deus, realmente não há nenhuma espécie de justificativa para que essa responsabilidade fisiológica acabe sendo adotada entre nós. Bom, mas como disse, por que ela é chamada de responsabilidade fisiológica? Porque se o patrimônio da pessoa jurídica for insuficiente para cobrir-lhe todas as dívidas, por vontade própria dos próprios sócios, quando escolher uma sociedade com responsabilidade limitada, como a sociedade em nome coletivo, como a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, quanto aos sócios comanditados, aí nesse caso, tudo terá funcionado, não como os sócios desejavam, mas de acordo com aquilo que eles próprios escolheram. Foi o sujeito que colocou a própria cabeça dentro daquele aro formado pela corda e, obviamente, que acabará sendo sacrificado. Mas por vontade própria, uma vontade interior, verbalizada no ato constitutivo, que acabou sendo levado a registro. Na hipótese do artigo 50 do Código Civil, não é dessa responsabilidade fisiológica que nós estamos a falar, é da chamada responsabilidade patológica. Alguém, sócio ou administrador, acabou atuando de maneira inescrupulosa, praticando um desvio de finalidade, um ato de confusão patrimonial, e em função deste abuso, deste mau comportamento, o seu patrimônio particular pode ser agredido, caso o patrimônio da pessoa jurídica não seja suficiente para cobrir as dívidas. Então, existe uma responsabilidade subsidiária, apenas e tão somente se a pessoa jurídica não tiver ativos para fazer frente aos seus passivos, é que efetivamente o patrimônio dos sócios ou dos administradores poderá ser atingido. E nesse caso, não apenas dos sócios, inclusive dos administradores, mas apenas e tão somente na hipótese de abuso. Eu não sei se vocês se recordam, mas na semana passada, quando eu falava do artigo 47 do Código Civil, eu devo ter dado a vocês uma diferença entre abuso e excesso. Eu devo ter falado no exemplo sócio, que toma uma importância emprestada em nome da sociedade, às vezes é 150 mil, às vezes é 300 ou 400 mil nos exemplos, né? Mas eu devo ter dado um exemplo, inclusive, relacionado à sala de aula. Eu devo ter dito assim: se eu, Estevão, me ponho a sabatiná-los em matéria de direito constitucional, por mais louvável que seja a minha intenção, mais queira eu contribuir para a formação de vocês, estaria eu praticando um excesso, porque eu estaria enveredando por uma seara de competências que não me pertencem, mas pertencem à professora Denise Awad, ao professor Roberto Bahia. Então, as intenções seriam nobilíssimas, mas eu não teria poderes para avaliá-los em direito constitucional. Agora, se em direito civil, que é a minha área, direito civil 1, eu me proponho a avaliar os alunos, mas com a intenção de prejudicá-los, de persegui-los, de realmente causar algum dano a algum aluno, nessas circunstâncias nós estamos diante de um abuso do Estevão. Ele tem poderes para avaliar os seus alunos em direito civil, mas ele não pode utilizar mal essas prerrogativas. Caso contrário, ele pode ser responsabilizado. Pois bem, é desse mau uso da personalidade jurídica que nós vamos falar nessa aula de hoje sobre desconsideração. Os sócios ou administradores, de maneira reprovável, de maneira inescrupulosa, acabam atuando em desfavor dos credores da pessoa jurídica. Eles acabam se prevalecendo do princípio da autonomia patrimonial, que deveria servir como estímulo para a iniciativa privada, para a assunção voluntária de riscos, e eles acabam se prevalecendo muitas vezes da vulnerabilidade, da ingenuidade de seus credores, para tentarem fraudar esses credores ou para praticar determinados atos ilícitos ou atos de confusão patrimonial. Nesse caso, diante de comportamentos dolosos ou pelo menos culposos dos sócios ou dos administradores, como uma espécie de castigo, o seu patrimônio poderá ser agredido, caso o patrimônio da pessoa jurídica não seja suficiente para cobrir todas as dívidas. E isso
contra a vontade dos sócios e dos administradores. É a própria lei, no artigo 50, que vai determinar essa afetação do patrimônio dos sócios ou dos administradores. Não é a sua vontade em oferecer maior garantia aos credores da pessoa jurídica. Então, nesse caso, por isso nós falamos em responsabilidade dos sócios ou dos administradores patológica, porque algo acabou funcionando mal, algo de abusivo acabou se evidenciando durante essa gestão. Bom, professor, a desconsideração da personalidade jurídica é uma entidade nova no direito brasileiro? Não, é difícil de responder essa pergunta. Se vocês me perguntarem, quando eu estou dirigindo automóvel, se eu estou em movimento ou parado, realmente a resposta deveria ser, depende. Não, professor, se o carro está andando, o senhor está em movimento. Estou em movimento com relação ao meu ponto de partida. Agora, com relação à pessoa que está no banco de trás, eu estou parado. Lembram-se disso das aulas de física? Depende do referencial. Da mesma forma aqui, se vocês me dão como referencial aquilo que eu gosto, direito romano, história de direito, e a desconsideração da personalidade jurídica é muito recente, vem da segunda metade do século XX. Agora, se vocês me perguntam com base no Código de 2002, no Código Civil de 16, aí eu já diria que se trata de um assunto, não digo que ultrapassado, longe disso, mas de um assunto que não chega àquela novidade, né? Por quê? Porque na década de 60 do século passado, no começo da segunda metade do século passado, no terceiro quartel do século passado, foi trazida essa teoria para o direito brasileiro, graças a um escrito pioneiro, precursor e muito impactante do professor Rubens Ezequiel, da Universidade Federal do Paraná, intitulado Desconsideração da Personalidade Jurídica. Era um artigo sucinto, não era extremamente longo, mas ele foi um artigo, como eu disse, muito impactante, que gerou muitos resultados. E ele trouxe para o direito brasileiro noções que já vinham sendo incorporadas paulatinamente pelo direito alienígena, né, pelo direito estrangeiro. Os meus alunos de quinto ano trabalham às quartas-feiras, na parte da manhã e na parte da noite, com um modelo de abordagem do direito civil que eu chamo de octopus, porque tem vários tentáculos, e um desses tentáculos é o chamado direito civil comparado, seria o quinto tentáculo, né, do povo. E exatamente isso que o professor Rubens Ezequiel fez. Ele se inspirou na previsão da desconsideração da personalidade jurídica em sistemas alienígenas e acabou tentando trazer essa figura para o direito brasileiro. No sistema anglo-americano se fala em disregard of legal entity, no direito francês em abus de la notion de personnalité sociale, no direito italiano superamento da personalidade jurídica e no direito alemão em Durchgriff der Juristiken Personen. De toda forma, nós estamos a falar em uma figura que foi trabalhada pelos direitos estrangeiros e acabou sendo trazida para o direito brasileiro graças a uma previsão doutrinária, não graças a uma imediata consagração legislativa. O espírito novidadeiro aqui veio do doutrinador, e realmente, de maneira muito corajosa, paulatinamente, essa experiência acabou sendo incorporada pela jurisprudência e também pela legislação. Mas aqui nós não podemos retirar o mérito à doutrina de ter trazido essa inovação para o nosso sistema. E sempre fundamentada ou estribada numa responsabilização dos sócios ou administradores que atuassem de maneira inescrupulosa, daqueles que pretendessem lançar mão de uma prerrogativa, o princípio da autonomia patrimonial, a blindagem no sentido positivo da expressão do patrimônio dos sócios com relação ao patrimônio da pessoa jurídica, mas daqueles sujeitos que, de maneira inescrupulosa, tensionassem usar essa prerrogativa como se fosse um privilégio, para lesar terceiros, para prejudicar os credores da pessoa jurídica, ou então para desenvolver certas atividades ilícitas. Então, para excepcionar o mau uso do princípio da autonomia patrimonial, então surge a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, para, em certa medida, castigar esses sócios ou administradores inescrupulosos, sempre que seu comportamento fosse passível de um juízo de reprovação. Mas, com relação aos sócios ou administradores que se portassem de maneira proba, de maneira correta, sem qualquer desvio de finalidade ou sem qualquer confusão patrimonial, não haveria de ser reconhecida a desconsideração da personalidade,
porque fracassar é da essência da atividade empresarial. É um risco, e é um risco que deve ser compartilhado de maneira justa, não de maneira injusta, claro, mas por toda a sociedade. Sim, o empresário ofere o lucro quando a atividade se desenvolve de maneira eficiente. Quando ela não é exitosa, quando ela fracassa, ele é o principal sujeito que acaba por colher os malefícios. Mas, em certa medida, quando a atividade empresarial não é exitosa, os malefícios acabam sendo colhidos, em certa medida, não apenas pelo empresário, mas por toda a coletividade que o circunda, pelos trabalhadores envolvidos, pelo fisco que deixa de arrecadar, inclusive por alguns credores que acabam recebendo parte do que lhes é devido e, eventualmente, acabam não recebendo nada. Mas, desde que não haja comportamento inescrupuloso dos sócios ou administradores, em linha de princípio, eles não poderiam ser sancionados. Vamos imaginar o seguinte: a sociedade XYZ, que foi criada por mim, por exemplo, e por outros sócios, ela estabelece uma série de contratos com Caio, Mévio, Tício, Públio e Semprônio, com 5 credores. E aí, ela acaba dando com os burros na água e não temos ativos para pagar todos esses credores. Bom, em linha de princípio da autonomia patrimonial, ninguém vai poder atingir o patrimônio do sócio Estevam e dos demais sócios ou administradores. Mas daí, o Caio, um desses credores, consegue demonstrar que houve abuso da personalidade, que houve um desvio de finalidade ou um ato de confusão patrimonial. Professor, o que é desvio de finalidade? O que é confusão patrimonial? Vou explicar isso a vocês daqui a alguns, precisam ter paciência. Mas vamos supor que o Caio consiga demonstrar que houve abuso de personalidade, que eu me portei de maneira inescrupulosa. Ele vai conseguir acessar o patrimônio? Ele vai. E o Mévio, o Tício, o Públio Semprônio vão conseguir também? Não, em linha de princípio não. Por isso é importante eu diferenciar a desconsideração da personalidade jurídica, que é episódica, da despersonalização ou despersonificação, que acaba sendo definitiva. Vamos proceder a uma segunda leitura do caput do artigo 50 do Código Civil. O que é que está dito aqui? Agora eu vou ler novamente, mas com ênfase em alguns trechos. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Se a demonstração do abuso feita pelo Caio aproveitasse não apenas e tão somente a ele, mas a todos os demais credores da pessoa jurídica, é como se eu estivesse retirando a personalidade jurídica por completo, em caráter definitivo. Outro dia, eu fui até, faz muito tempo já, eu fui até o shopping e eu tinha que comprar um presente para minha esposa. E aí eu sempre morri de vontade, eu gosto muito de comprar flores para ela, eu me sinto um idiota quando eu estou carregando as flores. Tem poucas situações em que eu me sinto muito envergonhado. Mas outro dia, hoje mesmo, eu estava treinando lá e um amigo meu ficou me filmando enquanto eu estava treinando e eu fazendo as minhas palhaçadas, ele falou, vou pôr no Instagram. Eu falei, não ligo, não. Mas realmente algumas situações me deixam muito envergonhado. Por exemplo, quando eu era criança, beijo de mãe, sabe? A mãe não tem limite, às vezes, para dar beijo na gente. Não dá aquele beijinho, né? Não, é um beijo. Hoje eu não posso falar a mesma coisa, porque eu pego os meus filhotinhos e faço a mesma coisa. E outra coisa que sempre me deu muita vergonha foi carregar flores. Eu me sentia um idiota, sabe? Como se tivesse uma placa, idiota. Mas ainda assim, a alegria de dar as flores acabava sendo superior, né, à vergonha. Então, lá que eu, corajosamente, entregar as flores. Só que a minha esposa, Elaine, ela detesta flores. Por que ela detesta? Não porque ela não gosta, é porque as flores morrem, né, então ela fica triste. Aí ela falou, se for vasinho, tudo bem, se não for vasinho, não me traga. E como eu tenho agora os filhotes, os gatinhos, puta vida, metade das plantas, eles não podem, é tóxico, né, então... E aí, professor? Bom, aí um dia eu estava no shopping, e em dúvida o que eu comprava para ela. E eu tinha comprado uma lembrancinha, mas falei, precisava de mais alguma coisa. Aí passei na frente de um quiosque, a moça falou, você não quer comprar essas flores? Eu falei, minha esposa não gosta de flores, porque tem que ser no vasinho, senão morre. Expliquei tudo bem. Aí eu tenho os gatos. Ela falou, mas eu tenho a solução para o seu problema. Eu falei, qual a solução?
Eu tenho esta flor aqui, que está dentro da campânula. Eu falei, não, eu não gosto de flor de plástico, eu gosto de flor de verdade. Ele falou, pois bem, mas isso aqui é um mini bioma, na verdade a flor está viva aqui dentro. Eu falei, não é possível. Ela falou, é verdade? Eu falei, é possível. Eu falei, é verdade? Aí eu até expliquei para ela o que era ius post limine depois, para fazer as minhas mágicas jurídicas para ela, mas ela me disse, se o senhor não tirar esta bendita desta campânula, eu prometo para você que a flor vai continuar vivendo. Falei, que coisa, olha que maravilha. É como se fosse uma personalidade jurídica que acaba revestindo e protegendo o patrimônio dos sócios ou dos administradores, desde que se comportem de maneira proba, desde que se comportem de maneira correta, não pratiquem um abuso caracterizador de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Agora, se em algum momento alguém se portar mal, é como se nós fizéssemos um furinho na campânula e permitíssemos que, por um buraquinho, determinado credor tivesse acesso à flor que lá está no interior da campânula e acessasse o patrimônio dos sócios ou dos administradores. Com isso, eu não retiro a campânula por completo. Eu não permito qualquer espécie de acesso ao interior daquele objeto tutelado, do patrimônio dos sócios ou dos administradores, mas apenas aqueles que conseguirem penetrar por aquele furo, a furadeira lá que foi feita, né? Apenas o credor que conseguir demonstrar a existência de um abuso. Então, qual é a diferença, professor? A despersonificação ou despersonalização e a desconsideração da personalidade jurídica viabilizada pelo caput do artigo 50. Na despersonificação, um credor prova que houve abuso e todos se beneficiariam e conseguiriam agredir o patrimônio dos sócios ou dos administradores. No caso da desconsideração da personalidade jurídica, não existe uma despersonalização revestida de definitividade que beneficia a todos os credores. Não, apenas e tão somente o credor que conseguir demonstrar o abuso é que terá a oportunidade de acesso ao patrimônio do sócio ou do administrador inescrupuloso. Professor, mas essa teoria, ela foi abraçada pelo Código Civil de maneira inovadora? Mais ou menos, se a gente remontar ao fato de que o Código Civil é de 2002, mas o seu anteprojeto o anteprojeto de parte geral é de 1970, e o projeto de Código Civil é de 75, eu diria a vocês que realmente nós estamos aqui diante de uma espécie de novidade. Ocorre que na sexta-feira passada, eu e a minha esposa resolvemos pedir uma pizza aqui em casa. Então aí, eu consegui, a gente negociou. Ela falou, pode pedir alguma coisa? Eu falei, então podemos pedir uma pizza e tal. Aí eu acabei, nossa, negociar sabor de pizza com ela é um inferno, porque não pode lactose, não pode, tá, mas tem 30 pizzas no cardápio, a pessoa pode pedir uma ou duas. Muito bem. E aí pedi uma pizza. Eu estava morrendo de fome, pedi pelo aplicativo às 8h30, e a pizza, professor, bom, esse aplicativo é eficientíssimo. Quando deu 9 horas, ele falou, já saiu para entrega. Eu já fui arrumando a mesa. 9h10, devia estar aqui a pizza, não é tão longe. Que hora chegou a pizza? 11 horas da noite. O que esse desgraçado deste entregador fez com a pizza, eu não sei, mas ele ficou zanzando com a minha pizza 2 horas por alguma espécie de buraco negro. Quando chegou, tocou a campainha, aí o porteiro falou, olha, a pizza chegou. Eu não sei onde o sujeito tinha passado, mas a única certeza que eu tinha é que a pizza ia estar completamente murcha. Dura, sabe? Não é a pizza da sexta-feira heróica, é aquela pizza do domingo à noite, sabe? Depois de ver o Fantástico, você está quase cortando os pulsos. Bom, e aí, professor? E aí que chegou a pizza e foi aquela alegria, né? Eu até gosto de pizza fria, mas o pessoal aqui de casa não gosta muito, então eu tive, não falei que não era para pedir em tal lugar. Aquela porcaria, né? Aquela encheção de saco. Então, da mesma forma, quando foi bolada a desconsideração da personalidade jurídica, no anteprojeto de parte geral e também no projeto do Código Civil de 75, tinha áreas de novidade. Ocorre que esse projeto ficou engavetado entre 1975 e 2002. Só foi promulgado em 2002 para entrar em vigor em 2003. Então, quando se chega, a novidade, o Código Civil de 2002, com a desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, já tinha consagrado. A Lei de Crimes Ambientais, 9.615 de 98, também já tinha consagrado no seu artigo 4º. O Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, artigo 28. Vocês vão estudar isso com a professora Patrícia Caldeira e com o professor Arthur Rolo. A professora Patrícia é a nossa vice-diretora.
E mesmo no âmbito do direito tributário, não havia desconsideração da personalidade jurídica, mas havia a responsabilidade subsidiária dos sócios ou administradores, mesmo na hipótese de pessoas jurídicas dotadas de responsabilidade limitada. Isto quer dizer que realmente nós estamos diante de uma novidade que já não era tão novidade assim, depois, né, da passagem desses muitos anos, dessas mais de 2 décadas, entre a apresentação do projeto de Código Civil e a sua conversão em texto de lei. Então, várias foram as espécies de diplomas que consagraram a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que existem certas diferenças entre as teorias da desconsideração da personalidade jurídica. É assim, a pessoa que nasce em território espanhol, a gente chama de espanhol, não é isso? Só que se você chegar para um galego e chamá-lo de catalão, se você chegar para um catalão e chamá-lo de galego, para as diversas regiões, nossa senhora, os senhores estarão ofendendo praticamente essas pessoas. Sério, pessoal, sério. Da mesma forma, eu falo isso para o meu avô era galego. Não ficava ofendido, eu nem o conheci, mas é um exemplo desse impacto, dessa importância dos regionalismos lá na Espanha. Bom, de toda forma, se a gente falar em desconsideração da personalidade jurídica em termos amplos, em termos gerais, abarca tanto a desconsideração do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, do artigo 28, como também do artigo 50 do Código Civil. Mas será que nós estamos a falar da mesma coisa? Na verdade, não. Existem 2 grandes teorias da desconsideração da personalidade jurídica. Uma adotada pelo Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que a maioria da doutrina chama de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. E outra abraçada pelo Código Civil de 2002, no artigo 50, que acaba sendo chamada pela doutrina de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Professor, você gosta desses nomes, teoria menor e teoria maior? Não. Para mim, são nomes carregados de preconceito. Não é tão evidente preconceito como se dissesse teoria melhor e teoria pior. Mas quando se fala em teoria menor e maior, para algumas pessoas mais precipitadas, poderia haver o entendimento de que a teoria do Código Civil seria melhor do que a do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, quando não é isso que se verifica. O que nós vamos observar é que na teoria adotada pelo Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que todo mundo chama de teoria menor, teríamos uma teoria simplificada da desconsideração da personalidade jurídica. É assim, celebrado um determinado contrato entre um fornecedor de um lado e um consumidor de outro, se o consumidor acaba experimentando alguma espécie de prejuízo, ele vai demandar do fornecedor a responsabilidade. Se não houver ativos suficientes em nome da pessoa jurídica fornecedora para cobrir todo o seu passivo, subsidiariamente se pode atingir o patrimônio dos sócios ou dos administradores. Ah, entendi, professor, desde que tenha havido algum abuso por parte dos sócios ou administradores. Não, basta que fique caracterizado o inadimplemento por parte da pessoa jurídica e a inexistência de ativos em seu nome que possam cobrir o passivo, que possam indenizar, redundar na indenização para o consumidor. Mas eu não preciso demonstrar que houve qualquer espécie de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Eu não preciso provar que houve abuso, mau uso da personalidade jurídica. Nossa, professor, então é fácil de se conseguir a desconsideração nos termos do artigo 28 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor? Sim, é relativamente fácil. Já no âmbito do Código Civil, que me cumpre estudar com vocês, desse artigo 50, foi adotada a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que eu prefiro chamar de teoria ou variante complexa da desconsideração da personalidade jurídica. E por que ela seria chamada de complexa? Vamos supor que eu tenha comprado um automóvel de uma pessoa jurídica, de uma determinada empresa, uma gráfica aqui perto da minha casa. Então a gráfica não tem por objeto vender automóveis, que fique claro. Mas ela quer se desvencilhar desse automóvel que não vai ser mais usado, aí eu faço uma oferta e acabamos fechando o negócio. Nesse caso, não estamos diante de uma relação de consumo. Eu comprei de uma gráfica, mas não no exercício da atividade profissional dela. Mas me senti prejudicado, me senti lesado, porque o objeto que foi vendido me causou um grande prejuízo. E eu quero receber a indenização. Se eu demandar a gráfica e for o magistrado se convencer que realmente eu tenho direito à indenização, num primeiro momento você vai buscar
a responsabilização da própria pessoa jurídica. Você vai buscar ativos em seu nome que consigam cobrir a indenização que ela tem de pagar a mim. Só que e se não houver, professor? Bom, se não houver, aí o Estevão estaria em maus lençóis. Mas você não consegue, professor, imediatamente, demonstrando o inadimplemento e insolvência da pessoa jurídica, você não consegue demandar imediatamente a responsabilidade dos sócios ou dos administradores? Não. Como não se trata de relação de consumo, daquela variante simplificada, a teoria menor da desconsideração, além do inadimplemento por parte da pessoa jurídica e da inexistência de bens em seu ativo para conseguir cobrir o seu passivo, eu preciso demonstrar que houve abuso de personalidade jurídica. E como é que se demonstra, professor, esse abuso? Bom, está dito aqui, meu Deus do céu, no começo do artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, mau uso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Aí o juiz pode determinar desconsideração. Puxa, professor, então eu preciso demonstrar que houve abuso por meio da evidenciação do desvio de finalidade e da confusão? Não, cuidado. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Eu não preciso demonstrar que houve desvio de finalidade e também confusão patrimonial. Estamos diante de uma conjunção alternativa a ou, e não de uma conjunção aditiva a e. Vocês falam, interessante, hein? Olha só, cada letrinha, cada palavrinha pode fazer um significado, produzir um significado diferente para a regra. Exato. Tá, professor, e o que significa desvio de finalidade ou confusão patrimonial? Bom, antes da alteração da redação do artigo 50 do Código Civil, tudo ficava a critério da doutrina e da jurisprudência. Era a doutrina, os especialistas em direito, e era a jurisprudência, os aplicadores das normas jurídicas, que acabavam por interpretar e oferecer uma espécie de colorido a essas expressões, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Hoje, todavia, nós estamos diante de um espaço de interpretação autêntica, utilizado pelo próprio legislador nos parágrafos 1º a 5º do artigo 50 do Código Civil. Vamos começar pela variante objetiva, aquela que não demanda uma análise das intenções, dos propósitos dos sócios ou dos administradores. Vamos começar pela confusão patrimonial. A confusão patrimonial vem disciplinada no parágrafo 2º do artigo 50. Então está dito aqui, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, então viram lá no comecinho, entende-se por confusão patrimonial, interpretação autêntica. Inciso 1º, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Puxa, hoje, na parte da tarde, antes de entrar na aula da noite, eu tinha alguns boletos aqui em cima da minha mesa. 2 boletos eram do meu escritório de advocacia. Um condomínio que eu tinha de pagar, da sua sede, e também o contrato de locação. E eu também tinha outros 2 boletos das mensalidades escolares dos meus filhos, né, do Andrezinho e da Luísa. Eu tinha de pagar. Aí o que eu fiz? Bom, eu tinha que entrar na aula rapidinho, né, então já estava com a conta corrente do escritório de advocacia aqui aberta, já paguei os 4 boletos de uma vez só. Fiz bem ou fiz mal? O professor fez mal. Por que eu fiz mal? Bom, porque o condomínio e a locação da sede do escritório de advocacia interessam ao escritório de advocacia. Fez bem de pagar. Agora, as mensalidades escolares, eu não quero ser inconveniente, professor, mas as mensalidades são dos seus filhos. Não tem nada que ver com o escritório de advocacia. Então, nesse caso, você não tinha como pagar com a conta do escritório de advocacia. Não, mas é só uma questão de simplificar as coisas. Puta que pariu, mas os meus alunos também querem, sabe? Fica com essas frescuras. R$2.000, R$1.000 a mensalidade de cada um. Pague os 2 boletos, 2.000, pronto, com a conta do escritório, sou sócio. E, aliás, para não parar dúvida sobre minha idoneidade, eu faço uma porra de um Pix e transfiro os R$2.000 para o escritório de advocacia. Não está ótimo assim? Professor, o prejuízo é um pouco menor, porque realmente não houve um desfalque de R$2.000. Mas eu te garanto que se você continuar administrando esse escritório com essa licenciosidade aí, as coisas não vão muito adiante. Sério mesmo? Claro! É a essência do princípio da autonomia patrimonial que as dívidas da pessoa jurídica sejam assumidas pela pessoa jurídica e as dívidas da pessoa natural, do sócio, sejam admitidas, sejam satisfeitas com o patrimônio do sócio, não com o patrimônio da pessoa jurídica. Bom, muito bem, agora estou quase convencido.
Só que, vejam, foi um pagamento isolado que eu acabei fazendo. Será que um pagamento isolado não pode ser perdoado, não pode ser relevado? Eis aí um momento em que o Estevão e o legislador pensam de maneiras inteiramente diferentes. Para mim, no momento em que eu pago a mensalidade escolar do meu filho, só do Andrezinho, da Luísa eu paguei na minha conta lá da pessoa natural, mas só a mensalidade escolar do Andrezinho do mês de maio, só essa, eu paguei com a conta da pessoa jurídica, já estará caracterizada, a meu ver, a confusão, já estará caracterizada, a meu ver, a confusão patrimonial. Puxa, professor, mas um pagamento isolado? Um pagamento isolado. Foi suficiente para demonstrar. Vamos fazer aqui uma comparação. Imaginem que eu tenho que assumir, trair a minha esposa. Puxa, professor, que coisa feia, não esperava isso de você. E quantas vezes você trai a sua esposa? 10, 20, 30? Não, uma vez só. Ah, então tá tudo bem. Tá tudo bem nada. Minha esposa me arremessa do 8º andar. Sério, professor? Claro! Não, tenta explicar para ela, olha, pode uma vezinha só, não são 2, 3, é só para conhecer o mundo, saber como é que a vida é. Ela fala, não, não pode, se você quiser se separa, se divorcia, aí você vai conhecer o mundo, vai e não volta nunca mais. Ou seja, pouco importa se foram 30 traições ou uma só, a traição se caracterizou. Da mesma forma, a meu ver, confusão patrimonial estará caracterizada quando o sócio paga uma única conta, que seja da pessoa natural, com a conta bancária, a conta corrente da pessoa jurídica. Não haveria necessidade de uma reiteração desse tipo de confusão. Todavia, o que o legislador disse nesse parágrafo 2º, inciso 1º? Cumprimento repetitivo pela sociedade das obrigações do sócio administrador ou vice-versa. Então, se for um pagamento isolado, a meu ver, eu, Estevão, acho que é confusão patrimonial. Mas, nesse caso, o meu entendimento é completamente contrário àquilo que foi estabelecido pelo legislador. Na verdade, é um entendimento de lege ferenda, né? Eu acho que seria melhor que se reconhecesse a confusão patrimonial desde que tivesse havido um único pagamento por parte da pessoa jurídica de dívida que é pessoal do sócio. No entanto, diante do texto e da clareza com que o legislador se expressou, lamento dizer a vocês, o meu entendimento continua sendo esse, mas azar do Estevão, para a caracterização da confusão patrimonial, será necessário que não haja apenas tão somente um pagamento, mas que haja vários pagamentos nesse sentido. Repetitivo, cumprimento repetitivo de obrigações. E, aliás, o legislador fala aqui, ou vice-versa. É possível, professor, que o sócio pague uma dívida da sociedade com o seu próprio patrimônio? Claro que sim. Imagine que o meu escritório de advocacia esteja indo muito mal, não está conseguindo pagar as próprias contas, os próprios funcionários. Aí o que eu faço? Dia 30 caiu o salário aqui na escola, ato contínuo, eu pego o dinheiro que caiu do salário e pago o aluguel do escritório de advocacia. Professor, que beleza! Não! Lógico, o seu barriga que me alugou o bem do imóvel vai ficar felicíssimo. Mas quem vai ficar furioso? Os credores da pessoa natural Estevão, que estão esperando aquele salário cair em conta para que eu pague as indenizações devidas, as pensões alimentícias. Então, realmente, eu não posso utilizar o patrimônio da pessoa jurídica para pagar as minhas dívidas pessoais, mas também não posso utilizar o meu patrimônio de pessoa natural para pagar as dívidas da pessoa jurídica. A ideia da autonomia patrimonial é segregar realmente essas duas realidades. Puxa, professor, mas não tem nada que você possa fazer para proteger a pessoa jurídica, para favorecê-la, sem que haja alguma confusão patrimonial? Até existe. O que eu poderia fazer? Bom, se o meu escritório de advocacia vai mal e não está conseguindo pagar as próprias contas, eu, sócio, poderia emprestar dinheiro para o escritório. Aí sim, é celebrado um contrato de empréstimo entre o Estevão, mutuante, o emprestador, e a mutuária, a Sociedade de Advocacia XYZ. E aí, neste caso, haveria uma previsão de devolução dessas importâncias, fim de um dado prazo, com, sem juros, mas certamente em condições muito mais vantajosas do que as oferecidas pelo mercado financeiro. Aí sim, mas daí eu não estou confundindo os meus dinheiros com os dinheiros do escritório de advocacia, tudo bem? Inciso 2º, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante.
Imaginem que, por exemplo, o escritório acabe celebrando um contrato de advocacia de partido com uma empresa. A advocacia de partido é aquela advocacia que se faz para defender várias causas ao mesmo tempo. E aí os meus funcionários precisem percorrer toda a região aqui do ABC e algumas áreas do interior para defender essa empresa. E por isso, sensibilizado, eu acabo chegando à conclusão de que os meus funcionários precisarão de um automóvel do escritório. Muito que bem. Poderia comprar um automóvel com o dinheiro do escritório de advocacia? Poderia. Mas o que o Estevão acaba fazendo? Afoito, que nem só ele, né? Acaba indo à concessionária, compra um determinado automóvel, paga com a pessoa natural e coloca esse automóvel em nome da pessoa jurídica. Nós estamos aqui diante de atos de transferência patrimonial sem a previsão de qualquer espécie de contrapartida. Poderia fazer isso? Não. Se o automóvel vai ser utilizado pela pessoa jurídica, é dela que deve sair a importância relacionada à sua aquisição. Eu não posso adquirir em meu benefício da pessoa natural determinados bens que venham a ser custeados pela pessoa jurídica e não posso adquirir com os haveres da pessoa natural bens que acabarão sendo úteis para a pessoa jurídica e não para a pessoa natural. Mesmo se eu tivesse um automóvel em meu nome, não fosse a concessionária, e eu quero que seja utilizado, coloco no imposto de renda agora como sendo um automóvel da pessoa jurídica. Se não há nenhuma espécie de contrapartida, vejam, o inciso exige contrapartidas efetivas, né? Nem simplesmente falar vai ser vendido, ou está sendo vendido, ou foi vendido para pagamento a perder de vista. Não, é preciso que haja uma transferência mediante pagamento, mas não uma transferência mediante simples doação, seja do automóvel que pertence a mim, e agora vai ser utilizado pelos funcionários do escritório, seja de um automóvel que era utilizado pelos funcionários do escritório, da pessoa jurídica, e que agora, como está lá encostado, eu quero utilizar para mim, para meu prazer durante os finais de semana. Se eu efetivamente quiser utilizar esse automóvel para meu deleite durante o final de semana, eu que o compre. Aí a pessoa jurídica vende para mim e, ato contínuo, eu faço uma contrapartida financeira proporcional. E ninguém sairá prejudicado. Aqui é importante nós observarmos que o legislador, na parte final desse inciso, faz uma ressalva, excetuadas as hipóteses de transferências de valor irrisório. Por exemplo, vamos supor que eu vá trabalhar no final de semana no escritório e eu saiba que lá não tem papel de impressora. Aí eu pego uma resma de papel chamequinho que eu tenho aqui no escritório de casa e levo para lá. Claro que eu estaria utilizando para atividade profissional do escritório determinados bens que dizem respeito aos meus próprios ativos pessoais. Mas, nesse caso, os bens têm um valor insignificante quando nós tomamos em consideração o faturamento da empresa ou o próprio faturamento, os próprios rendimentos que eu acabo percebendo aqui em casa. Então, é preciso ter um pouquinho de jogo de cintura e de bom senso para considerar que houve ou que não houve essa confusão. E no inciso terceiro, de maneira moderna e bastante interessante, o legislador diz: outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Se por algum acaso, por exemplo, eu acabo me tornando credor da própria pessoa jurídica. Um funcionário, de maneira atabalhoada, acaba manobrando o carro da firma e batendo no meu próprio automóvel. Nessas circunstâncias, eu terei direito a ser indenizado pela pessoa jurídica da qual eu sou sócio. Puxa vida, professor, que interessante. Bom, mas se eu abrir mão dessas indenizações sem justificativa, ou se eu, sócio, causo prejuízos à pessoa jurídica e a pessoa jurídica abre mão das indenizações que teria contra mim, nós estamos diante também de atos de disposição patrimonial injustificados e que poderiam evidenciar alguma sorte de confusão patrimonial. O mais importante é que a gente perceba que nesse inciso terceiro do parágrafo 2º, o legislador deixou uma porta aberta para que outras hipóteses que não se confundem com os incisos 1º e 2º acabassem por ser reconhecidas pela jurisprudência. Então é assim, quando vocês estudaram comigo na aula de número 3, a evolução histórica do direito civil brasileiro, eu falava do Código Civil Brasileiro de 1916 e dos modelos que o inspiraram. Por exemplo, o Código Francês de 1804, que até hoje está em vigor. Quando o Código Francês foi promulgado,
Inaugurou-se uma escola chamada de Escola da Exegese, e que acreditava na onipotência do legislador. O legislador tudo pode, o legislador sabe de tudo, e o legislador é onipresente, está em todos os lugares. Pelo menos se acreditava nisso. E, modernamente, o legislador acaba adotando uma posição mais humilde. Ele reconhece que algumas hipóteses merecem tratamento, os incisos 1º e 2º do parágrafo 2º, mas ele, ao mesmo tempo, calça as sandálias da humildade e reconhece que outras hipóteses talvez não tenham sido entrevistas por ele. E permite que o magistrado, na prática diuturna, na distribuição diuturna da justiça, venha a reconhecer outros atos que venham a vulnerar o princípio da autonomia patrimonial. Bom, com relação a esse parágrafo 2º, nós falamos na confusão patrimonial, que poderia ser chamada de variante objetiva, da desconsideração da personalidade jurídica. E variante objetiva porque eu não preciso analisar as intenções de quem quer que seja. Ocorre que a variante subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe uma análise das condutas e das intenções dos sócios ou dos administradores reputados inescrupulosos. E essa variante subjetiva pressupõe uma conjugação entre o parágrafo 1º e o parágrafo 5º do artigo 50. Então, eu vou fazer a leitura do parágrafo 1º, onde se diz o que é desvio de finalidade, e do parágrafo 5º, onde se diz o que não é desvio de finalidade. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Bom, aqui, quando o legislador diz, para os efeitos dispostos nesse artigo, desvio de finalidade nós estamos diante de mais uma espécie de interpretação autêntica, né? São duas as hipóteses. Ou eu me sirvo da pessoa jurídica deliberadamente para contrair dívidas que eu sei que não serão pagas, porque o ativo da pessoa jurídica é dissipado de maneira pouco precavida, ou de maneira irresponsável, ou então porque a pessoa jurídica foi criada para a prática de atos ilícitos. Não necessariamente crimes, mas inclusive para tráfico de drogas, para comércio de armas, desmatamento ilegal, qualquer evasão de finanças, né, lavagem de dinheiro, todas essas espécies de comportamentos ilícitos, contrários ao direito, criminosos ou não, se forem praticados pela pessoa jurídica, darão ensejo à constatação do desvio de finalidade. Ocorre que no parágrafo 5º se diz o que não é desvio de finalidade. Está dito aqui, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então imagine, eu tenho escritório de advocacia, que não está oferindo muitas receitas nessa atividade de patrocínio de causas judiciais, de advocacia consultiva. E aí, o que eu resolvo fazer para conseguir pagar os meus funcionários? Bom, eu começo a vender lá no próprio escritório, coisas da Natura, da Jequiti, da Avon. Professor, mas e aí? Bom, nesse caso, a meu ver, nós estaríamos diante de um desvio de finalidade. Por quê? Porque está lá nos atos constitutivos, né, da advocacia, qual é o objeto da sociedade? A atuação em defesa dos clientes, no patrocínio de causas judiciais, ou na atividade consultiva, administrativa, atividade de consultoria, mas não tem nada de venda ou comércio de produtos, de beleza, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, professor, bom, a meu ver, eu, Estevam, acho que existe desvio de finalidade, mas o legislador diz que não. O legislador diz que não basta um distanciamento entre aquilo que se faz de fato e aquilo que consta do objeto social no ato constitutivo, no estatuto, no contrato social. Para ele, para o legislador, só haverá desvio de finalidade quando houver a prática de atos ilícitos ou a intenção de prejudicar credores. Para mim, Estevam, quando existe uma diferença entre aquilo que está previsto no ato constitutivo, no contrato social, no estatuto, e aquilo que se faz na realidade, seja porque a atividade da advocacia continua sendo desenvolvida no escritório, mas paralelamente estou desenvolvendo uma atividade outra, o objeto social acabou sendo ampliado, ou mesmo quando ele acaba sendo desviado, eu paro de advogar e começo a vender simplesmente aqueles produtos de beleza, nos dois casos, para mim, haveria desvio de finalidade, porque há um distanciamento entre aquilo que a pessoa jurídica faz e aquilo que, segundo seus atos constitutivos, ela estaria fadada a fazer. No entanto, para o legislador, essa
adaptação do objeto às novas necessidades, ou essa expansão da atividade econômica, não caracterizaria desvio de finalidade e não daria ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. Então é assim, para o Estevam, a hipótese de aplicação do artigo 50 do Código Civil seria maior do que a hipótese de aplicação defendida pelo legislador. No que diz respeito à confusão patrimonial, para mim, bastaria um único pagamento efetuado pela pessoa jurídica de despesa do sócio ou vice-versa, para que houvesse a possibilidade de agressão ao patrimônio dos sócios ou dos administradores. Para o legislador, não. É necessário que esse cumprimento, essa confusão patrimonial, se dê em caráter repetitivo. Então, o legislador está dizendo, menores são as chances de desconsideração da personalidade jurídica por confusão patrimonial. No que diz respeito ao desvio de finalidade, para mim, o menor distanciamento fático entre aquilo que a pessoa jurídica faz e aquilo que ela se propõe a fazer de acordo com os seus atos constitutivos, já daria oportunidade para a aplicação dessa teoria da desconsideração. Para o legislador, não. É preciso se aplicar pelo desvio de finalidade a desconsideração apenas e tão somente se houver a prática de atos ilícitos ou a intenção manifesta de causar prejuízo aos credores da pessoa jurídica. Então aqui percebam que nós estamos diante de um cenário onde a aplicação dessa regra do artigo 50 vai se tornando cada vez mais estreita. Notem que, a rigor, na dicção original do Código Civil de 2002, só se permitia a desconsideração da personalidade jurídica para que credores da pessoa jurídica viessem a ser satisfeitos à custa de bens que estão no ativo dos sócios ou administradores. No entanto, a doutrina e a jurisprudência, e posteriormente o próprio Código de Processo Civil de 2015, acabaram reconhecendo um fenômeno chamado de desconsideração da personalidade jurídica inversa. E o que é a desconsideração da personalidade jurídica inversa? Ela está prevista no parágrafo 3º do artigo 50, que diz o seguinte: o disposto no caput, nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, também se aplica à extensão das obrigações dos sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Então imagine, o Estevam já sabe que em 2022 vai se separar da Elaine. Só que daí o que o Estevam faz? Durante todo esse ano de 2021, eu vendo o apartamento e adquiro um outro, mas no momento da aquisição eu coloco em nome da pessoa jurídica. Aí eu resolvo vender o automóvel e falo, olha, vou trocar o automóvel, porque esse automóvel está meio velhinho, vamos trocar por um modelo mais novo. Ah, tá bom. Aí eu vendo o automóvel e coloco o automóvel novo em nome da pessoa jurídica. Aí, de repente, a casa no litoral, preciso vender tal. O produto da venda, eu acabo comprando outro imóvel e coloco em nome da pessoa jurídica. E aí, de caso pensado, no começo do ano que vem, eu deixo a Elaine me flagrar traindo. Professor, mas por que você faz isso? Porque daí eu sei que ela fica nervosa, né? Fala, quero o divórcio. Aí eu falo, bom, se você quer o divórcio, tá bom, vamos nos divorciar. Aí ela fala, olha, tá aqui a minha declaração de imposto de renda, são esses os bens que eu tenho em meu nome. E cadê a sua declaração? Eu falo, tá aqui. Mas cadê a casa onde a gente mora? Ah, não é minha, é da pessoa jurídica. E o automóvel que você usa? Não é meu, tá em nome da pessoa jurídica. Mas e a casa que tínhamos na praia? Também não é minha, agora é da pessoa jurídica, foi vendida, e a pessoa jurídica é que acabou se tornando proprietária do imóvel que a gente usa. Estevam, é a sua cueca. Bom, eu espero que a minha cueca não seja da pessoa jurídica, né? Mas tem gente que vive o estilo de vida absolutamente sinababesco e na declaração de imposto de renda você vê que a pessoa não tem nada em nome dela. Professor, mas que malandrinho. Quer dizer que na hora de efetuar a partilha, né, nesse divórcio, eu só tenho lá as minhas cotas. A pessoa jurídica tem um capital social de 10 mil reais e eu tenho metade das cotas, 5 mil reais é o meu patrimônio. Mas que pilantra, Estevam, acho que você fez isso de caso pensado. Entenderam? Aí, nesse caso, a minha esposa estaria sendo prejudicada numa eventual ação de divórcio. E tem como evitar isso, pessoal? Claro, tem dois caminhos. Um que eu acho que é um pouco mais trabalhoso, mas é o mais tranquilo. Bom, eu não tenho metade das cotas da pessoa jurídica? Pois bem, em lugar do valor nominal de 5 mil reais, metade das cotas, o capital social é de 10 mil, a gente vai fazer uma perícia e nós vamos avaliar quanto que vale a empresa. Aí, feita a perícia, se chega à conclusão de que a sociedade vale 1 milhão. E aí, como eu tenho metade da sociedade, não eram 5 mil, eram 500 mil.
E aí a partilha se faz de maneira mais equânime, né? Ou então, é possível a aplicação do parágrafo 3º do artigo 50. E os credores da pessoa natural Estevam, em lugar de obter a satisfação dos seus créditos agredindo o seu próprio patrimônio, que muitas vezes está murchinho, está vazio, eles acabam atingindo os bens que tenham sido transpostos, que tenham sido repassados, à pessoa jurídica, da qual o Estevam acaba sendo sócio. A esse fenômeno dá-se o nome de desconsideração da personalidade jurídica inversa. E por que é chamado de inversa? Porque não são credores da pessoa jurídica que atingem o patrimônio do sócio, são credores do sócio que acabam atingindo o patrimônio da pessoa jurídica. Eu havia pedido a vocês a leitura para esta aula do artigo 63, parágrafo 3º da Lei de Condomínios e Incorporações. E o que diz esse parágrafo 3º? No prazo de 24 horas após a realização do leilão final, o condomínio, por decisão unânime da Assembleia Geral, em condições de igualdade com terceiros, terá preferência na aquisição de bens, caso em que serão adjudicados ao condomínio. Não sei se vocês se recordam, mas eu dizia na segunda aula da semana passada que o condomínio é um ente despersonalizado. Ele, embora tenha CNPJ, tenha uma conta corrente, ele não tem aptidão genérica para adquirir todos os bens que eventualmente interessem aos condôminos. Se o imóvel aqui do lado está vago, né, o vizinho faleceu e os herdeiros querem vender, o condomínio não pode adquirir aquele terreno para construir uma quadra poliesportiva. Vai ser necessária a constituição de uma associação de moradores e a associação é que acabará comprando esse imóvel. E aí, talvez a quadra venha a ser construída. Mas existe uma hipótese nesse artigo 63, parágrafo 3º, em que nós nos deparamos com um fenômeno diametralmente oposto à desconsideração da personalidade jurídica. Na desconsideração, excepcionalmente, o credor da pessoa jurídica consegue ultrapassar o princípio da autonomia patrimonial, né, e atingir um bem do sócio do administrador. No caso do condomínio, enquanto ente despersonalizado, é como se não houvesse fundo, né, naquele balde. Tudo que diz respeito ao condomínio atinge, via de regra, os condôminos, né? Agora, nesse artigo 63º, excepcionalmente, se permite que o condomínio adquira um determinado bem em situações absolutamente singulares, né? Aquisição de uma unidade, no contexto do inadimplemento, descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda. Mas, de toda forma, vocês vão estudar isso com o professor Marcelo Benac e com o professor Sérgio Iglesias no 3º ano. Mas me pareceu interessante trazer essa espécie de exceção constante da Lei de Condomínios e Incorporações e que corresponde a uma espécie de contraponto, né, à desconsideração episódica da personalidade jurídica de que nós estamos a falar na noite de hoje. Para concluir, eu gostaria de proceder à leitura do parágrafo 4º do artigo 50 e gostaria de enfatizar a boa alteração que foi promovida na parte final do caput do artigo 50. Então, o que está dito no parágrafo 4º? A mera existência de um grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ou seja, se existem várias pessoas jurídicas que desenvolvem atividades em situação de afinidade, para que haja proveito recíproco, proveito de todas as pessoas envolvidas, mas cada uma com o seu CNPJ, cada uma com seus administradores próprios, com seus sócios próprios, simplesmente de maneira ordenada, de maneira sinérgica, acabam desenvolvendo atividades organizadas e que beneficiam a todos. Bom, se existem administrações autônomas, se existem CNPJs autônomos, se não existe nenhuma espécie de ato de improbidade caracterizador de um desvio de finalidade, de alguma confusão patrimonial, não haverá, por força do inadimplemento de uma das pessoas jurídicas e da sua insolvência, a possibilidade de que os seus credores venham a demandar uma pessoa jurídica outra, integrante ainda, mesmo que seja do grupo de fato, do grupo econômico. Todavia, se houver alguma espécie de vinculação contratual, um grupo de direito, ou se houver alguma espécie de ato que evidencia um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial, transferências patrimoniais não acompanhadas de contraprestações, a prática de determinados atos ilícitos à custa da atuação de administradores de ambas as pessoas jurídicas,
ou a intenção manifesta de frustrar os interesses de credores de uma ou de mais delas, aí, excepcionalmente, a desconsideração pode ser promovida e o patrimônio da outra pessoa jurídica poderá ser agredido. Aqui, eu gostaria de encerrar a nossa conversa com uma releitura da parte final do artigo 50 caput. Está dito: para que sejam atingidos, né, os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Antigamente, não havia uma diferenciação entre os sócios que poderiam ser atingidos e aqueles que não poderiam ser atingidos. No contexto de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, é possível que eu tenha cotistas comprometidos com a administração da pessoa jurídica e outros que sejam sócios meramente investidores. Não é crime ser sócio investidor, nem numa sociedade limitada e tampouco numa sociedade anônima. Aliás, numa sociedade anônima isso é mais evidente, né? Há acionistas, como é o meu caso, eu tenho algumas ações, e que desconhecem por inteiro aquilo que é feito pela pessoa jurídica na qual eu me posiciono como um investidor tão somente. Então, em caso de desconsideração da personalidade jurídica, se o sócio ou administrador não tem nenhuma espécie de envolvimento nas falcatruas perpetradas por alguns dos sócios ou pelos administradores inescrupulosos, em linha de princípio, seu patrimônio não poderia ser atingido por dívidas existentes em nome da pessoa jurídica, mesmo que se trate de um acionista, mesmo que se trate de um cotista. Caso contrário, nós acabaríamos aqui desestimulando as pessoas a investirem, a fazerem com que a roda da economia venha a girar. Na verdade, meus caros, imaginem, eu sou professor universitário aqui na escola, momentaneamente exerço a função de controlador. São 2 cargos públicos. Eu tenho uma remuneração, né, em função disso. Estou num cenário difícil aí de pandemia, mas estou seguro nesse cenário de pandemia. Tanto pai de família que não consegue trazer um pão para dentro de casa, puxa, tenho que agradecer. Agora vamos supor que eu queira aumentar as minhas rendas abrindo um quiosque de coxinhas. Se eu tiver receio de que o meu patrimônio pessoal pode ser agredido na hipótese de qualquer inadimplemento por parte da pessoa jurídica, bom, aí provavelmente eu vou continuar aqui como servidor público e não vou me aventurar. E às vezes algum potencial pode ser desperdiçado. E não apenas o potencial, empregos que poderiam ser gerados graças à minha atuação empresarial acabam não sendo gerados, tributos não acabam sendo recolhidos. Então, o magistrado, quando desconsidera a personalidade jurídica, ele precisa, e aí precisa desconsiderar mesmo, mas ele precisa estar seguro de que os pressupostos estão presentes. Imagine, eu vou tomar um café e comer um pão na chapa aqui na padaria, e na hora de passar meu cartão de débito, eu sou surpreendido. Olha, está dizendo aqui que a operação não foi admitida, que está bloqueado. Eu falo, não, ainda bem que eu trouxe um dinheirinho aqui, pago em dinheiro. Chego no meu escritório, ligo para o contador e falo, o que aconteceu com as minhas contas? Ele fala, não, é que houve uma penhora online de uma reclamação trabalhista. Eu falo, mas reclamação trabalhista? Não tem empresa nenhuma. Eu sou servidor público, tenho cargo de controlador, mas não sou empresário. Ah, mas eu busquei aqui, fiz uma busca pelo seu CPF, Estevam. Você foi sócio da pessoa jurídica XYZ, não foi? Não foi? Ah, fui, mas isso em 97, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade. Fiquei sócio dessa pessoa jurídica durante 6 meses, depois acabei exercitando recesso, não tenho mais contato nenhum com os fulanos. Mas um sujeito foi contratado em 2018, entrou com uma reclamação trabalhista em 2020, foi julgada procedente, a pessoa jurídica não tinha como pagar, aí o juiz desconsiderou a personalidade jurídica e foi procurando no patrimônio dos sócios, né, e inclusive dos ex-sócios, bens suficientes para a satisfação dos interesses do empregado. Vejam, o magistrado do trabalho está muito bem intencionado. Mas aí, diante dessa surpresa, pergunto a vocês, quando que novamente o Estevam vai querer ser sócio de uma pessoa jurídica? Porque ainda que eu consiga contratar um advogado, ele mostra, olha, o Estevam foi sócio em 97, o empregado foi contratado em 2018, 21 anos depois, o Estevam não tem nada a ver com isso. E por mais que o juiz libere depois a movimentação dos meus ativos, aquela situação acabou sendo tão traumática que, muito provavelmente, das duas uma, ou o Estevam não vai mais desenvolver qualquer espécie de atividade de risco, de atividade empresarial, ou, pelo menos, talvez continue a desenvolver, mas a desenvolver no caminho da informalidade.
não estabelecendo relações empregatícias seguras, de acordo com a CLT, não recolhendo tributos e, no final das contas, trabalhando, em certa medida, em desfavor do próprio giro da nossa economia. Por isso, todo e qualquer magistrado precisa ter muita responsabilidade antes de determinar a desconsideração da personalidade jurídica. Para atingir o patrimônio dos sócios ou administradores inescrupulosos, deles tem que ser atingido mesmo, mas apenas tão somente das pessoas que não agem de maneira correta, de maneira proba, tá bom? Com relação à desconsideração da personalidade jurídica, era isso que eu gostaria de falar a vocês. Na próxima aula, eu vou falar a respeito da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno. Eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Deixa eu verificar aqui se existem dúvidas. Não. Acho que não tem dúvida. Bom, se tiverem qualquer espécie de questionamento, mandem um e-mail para estevam.pousada@direitosbc.br. Estevam com E no começo, N no final, .pousada@direitosbc.br. Pousada é meu sobrenome e o sufixo da faculdade. Vou tentar responder a vocês com a máxima brevidade. Vai ser sempre um prazer poder atendê-los. No mais, uma boa noite a todos vocês e até a próxima quinta ou sexta-feira, tá? Tchau, tchau, pessoal.